Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Quantos aqui já cometeram um erro gravíssimo na sua vida? Alguém? Só? Melhor. Quantos aqui já cometeram um erro gravíssimo na sua vida e não realizaram naquele momento que estavam cometendo um erro gravíssimo? Quantos dos que levantaram sua mão? Agora, quantos já cometeram um erro gravíssimo, sem saberem naquele momento que estavam cometendo um erro tão grave, mas que depois de constatarem isso, viram o quanto colocaram a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor em risco, em perigo? O que passou pela sua cabeça naquele momento, quando a ficha caiu? Qual foi sua reação? O que você fez? E o que você procurou fazer para consertar aquele erro? Eu me lembro de uma situação dessas, quando eu estava com a minha esposa Raquel, voltando de uma visita pastoral na Barra da Tijuca. Eu estava num cruzamento da Avenida das Américas, lá no início da Barra. O sinal abriu, eu avancei, passei da primeira pista, a lateral, a marginal, sentido Zona Sul, e sem pensar, virei na pista seguinte, achando que eu estava na pista central no sentido contrário, quando de repente eu dei de cara com o quê? Uma fileira de faróis apontados para mim. Eu tinha virado na contramão da pista central, sentido Zona Sul. E qual não foi a reação? Primeiro da Raquel, depois do agente de trânsito que estava lá para monitorar, né? E graças a Deus, quando aquele meu sinal abriu, o outro estava fechado, não houve uma colisão. Eu cometi um erro gravíssimo, sem saber naquele momento o que eu estava fazendo e sem saber do perigo que eu estava expondo a mim e a minha esposa. Bem, eu não sei se você já teve uma situação semelhante ou até pior do que essa.
Mas eu creio que nenhum de nós jamais experimentou o que o salmista Davi sentiu quando ele compôs as palavras do Salmo 51. Este é o salmo dos salmos, por assim dizer, no que diz respeito à linguagem da confissão, do arrependimento e do quebrantamento. Salmo 51 é a grande confissão de um grande rei que viveu um grande drama espiritual. Nós sabemos disso porque o Salmo 51 é um dos que nos dá mais dicas, maior número de dicas sobre o contexto no qual foi composto. Essas palavrinhas, logo abaixo do Salmo 51 na sua Bíblia. E mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Essas palavras que seguem ao título do Salmo 51 e que antecedem o versículo 1, nos dão uma indicação de quem escreveu o Salmo e de quando, em que circunstâncias. E o que vemos? Uma lembrança daquele relato que encontramos no segundo livro de Samuel, capítulos 10 a 12, em que o grande rei Davi, aquele a quem Deus chamou de um homem segundo o seu coração, um homem segundo o coração de Deus, antes mesmo dele ter se tornado rei, um homem piedoso desde a sua juventude, um homem a quem Deus separou, a quem Deus ungiu pelo profeta Samuel para ser rei sobre toda a casa de Israel, a quem Deus levou ao trono, a quem Deus concedeu vitória no campo de batalha, sucesso naqueles empreendimentos contra os exércitos inimigos, mas que após uma grande ascensão sofreu uma grande queda. Um homem que pouco a pouco foi deixando brechas no seu coração, sendo seduzido pelo pecado, seduzido pela tentação das suas muitas mulheres, um homem que baixou sua guarda, baixou sua defesa, e de repente se viu um adúltero e um assassino. Um homem que do topo do seu palácio cobiçou Batseba, mulher de Urias, um dos seus guerreiros de confiança, um dos valentes de Davi, daquele grupo de 30, os mais próximos dele. E um homem que, para cobertar aquele adultério, orquestrou o assassinato de um homem inocente. Um homem que, pela letra da lei, era duplamente condenado à morte, porque adultério e assassinato eram passíveis de sentença capital. Um homem que cometeu um erro gravíssimo, sem constatar no momento quão grave era o erro, mas quando foi confrontado pelo profeta Natã, com a palavra de Deus, se viu um homem condenado, um homem morto, sem recurso perante Deus. O que passou pela cabeça de Davi naquele momento? Como é que ele reagiu ao confronto com a palavra de Deus? E o que ele fez em reação a este confronto? Bem, é isso que nos leva ao Salmo da noite, o Salmo 51. Se o livro dos Salmos representa a nossa escola de oração, o Salmo 51 é uma escola inteira em si mesma sobre a linguagem da confissão. É um salmo completíssimo, belíssimo. Se você olhar comigo rapidamente para o salmo, de uma forma panorâmica, olhe comigo para o texto e você verá o seu equilíbrio, o equilíbrio entre as partes. O salmo começa com 2 versículos, um clamor de Davi a Deus por misericórdia, e termina com 2 versículos, num clamor por misericórdia pela nação. O salmo tem essa moldura, como o Salmo 8 tem uma moldura, vimos semana passada, o Salmo 51 também tem uma moldura, mas é uma moldura equilibrada entre o clamor de Davi por si mesmo e o clamor de Davi pela nação. Veremos o porquê disso mais adiante. Adentrando o Salmo, nos versículos 3 a 6 e 13 a 17, nós temos a confissão de Davi, do seu pecado primeiro e depois do pecado da nação. E aí no miolo do Salmo, aí nós temos o coração do Salmo, os versículos 7 a 12, são os mais conhecidos. Cantamos no período de louvor a súplica de Davi pelo seu coração, por perdão e um coração puro. Nós vemos aqui a simetria e a beleza deste salmo, mas para simplificar nossa tarefa nesta noite, na exposição do salmo, deixe-me sugerir 3 divisões, ou 3 porções principais do salmo.
Primeiro, versículos 1 a 6, é a confissão de Davi. Segundo, versículos 7 a 12, é a súplica de Davi. E finalmente, versículos 13 a 19, é o voto de Davi. E para nos ajudar a lembrar dessas divisões, gostaria de propor uma imagem, um gesto correspondente de Davi a cada parte dessa sua confissão. Primeiro, versículos 1 a 6, é a confissão de Davi. Imagine Davi de joelhos dobrados perante Deus. Segundo, versículos 7 a 12, é a súplica de Davi. Imagine Davi de mãos abertas e erguidas ao Senhor. E por fim, versículos 13 a 19, o voto de Davi, Davi de lábios abertos perante Deus. Grave comigo: joelhos dobrados, mãos abertas e lábios abertos. A confissão, a súplica e o voto de Davi que compõem a sua belíssima confissão no Salmo 51. Vamos então entrar no texto. Vamos ver como Davi nos ensina a linguagem da confissão por meio da sua confissão. Comecemos do versículo 1. A confissão em forma de clamor. Ele começa assim nos versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Logo de cara nós vemos um equilíbrio aqui, no clamor inicial de Davi, entre a misericórdia de Deus e a culpa deste pecador. Davi começa com 3 palavras, 3 expressões da sua dependência da misericórdia de Deus. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Veja que Davi está aqui suplicando a misericórdia de Deus e não a sua justiça. Por quê? Ele sabe que não tem recurso algum diante da justiça de Deus. Ele diz isso no versículo 4 e de novo no versículo 14. Justa é a tua sentença, tens razão em condenar-me, livra-me dos meus crimes de sangue. Imagine Davi de joelhos dobrados perante um juiz, num tribunal. Ele sabe que não tem recurso, não tem direito de defesa, não há nada que possa livrá-lo, humanamente dizendo, da pena capital. É um homem morto, sem recurso perante Deus, a não ser a sua misericórdia. Talvez você se pergunte: pastor, se Davi já sabe disso, por que ele sequer começa orando? Por que ele não desistiu ali? Por que ele não se entregou logo à sentença de Deus? Há uma dica disso. Ele foi confrontado por um profeta, não? Ele foi confrontado pela palavra de Deus. Deus precisava confrontar Davi? Não. Se Deus quisesse, ele poderia ter fulminado Davi. Ele poderia ter ceifado Davi logo após a sua trama para acobertar o seu adultério. O fato de que Deus confronta Davi com o seu pecado é evidência tanto da justiça de Deus como da sua misericórdia. Davi pensou: quem sabe, se Deus me confrontou e expôs o meu pecado, talvez ainda há uma chance de ser perdoado somente pela misericórdia dele. Bem, isso deve fazer com que você ame a pregação da palavra. Porque quando Deus nos confronta e nos fere com a sua palavra, não é para nos condenar e nos destruir, mas para nos restaurar e nos renovar. Davi viu no confronto de Natã um lampejo. Quem sabe, Deus poderia ter misericórdia dele. Mas isso não fez com que Davi maneirasse a sua confissão, pensasse menos no seu pecado. Não, ele diz 3 vezes: tem misericórdia de mim, por tua bondade, por tua compaixão. Mas 3 vezes ele admite a sua culpa. Versículo 1 e 2: apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. O que vemos aqui é que Davi está assumindo, está confessando que não é um transgressor involuntário da lei ou inconsciente. Davi reconhece que sabia muito bem o que estava fazendo. Ele afrontou a glória do Senhor de Israel.
Ele se rebelou contra os justos mandamentos do Senhor que o tornou rei sobre aquela gente. Ele não pegou leve, por assim dizer, consigo mesmo. Mesmo ao apelar para a misericórdia de Deus, ele reconheceu que era um devedor, era um réu. E nisto nós temos uma surpresa. Porque Davi, humanamente dizendo, poderia ter tomado alguns atalhos. Poderia ter saído em algumas tangentes. Davi poderia ter dito, ao ser confrontado por Natã, o profeta: mas Natã, quem é o rei que não mata? Me mostre um rei dentre todas as nações do mundo antigo. Quem é que não excede os limites de vez em quando? Sou um guerreiro. Que problema há em derramar sangue? Ah, Natã, pode pesquisar aí que tem tantos reis que fazem o que eu fiz, e muito pior. É a confissão de um bom político, né? Quando ele é confrontado com sua corrupção. Ah, não, eu tenho ficha suja? Imagine, você nem sabe o que os meus colegas fizeram e fazem, como se isso fosse um atestado de inocência. Não, Davi não seguiu por essa trilha. Ele não quis comparar os seus pecados com os dos outros. Ele tampouco procurou equilibrar os seus pecados com as suas boas obras. Poxa, Natã, pega leve, mas eu sou piedoso há tanto tempo, foi só uma escorregadinha. Não, foi só um pequeno desvio. Não, já voltei, já estou oferecendo o sacrifício de novo, Natã. Não se preocupa comigo, não, eu sou um bom rei, eu tenho um bom coração, Deus me conhece. Não, Davi não seguiu por essa trilha. Ele tampouco seguiu a trilha da cumplicidade do pecado de Batseba. Natã, só está me acusando, mas eu nunca teria adulterado se Batseba não tivesse consentido. Veja como o nosso coração enganoso segue em tantas direções diferentes quando nós queremos nos esquivar de um confronto com a palavra. O que nós fazemos costumeiramente quando Deus nos confronta, quando Deus nos corrige? Uma de tantas coisas, não? Ou queremos falar das nossas boas obras, ou queremos comparar os nossos pecados aos dos outros, dizendo, não é tão ruim assim, todo mundo faz, quem não faz uma coisa dessa de vez em quando? Ou dizemos, não, pastor, você não entende meu casamento, você não entende meus filhos, você não sabe como é que é meu patrão, meu vizinho. Não, Davi não fez nada disso, ele não tomou nenhum atalho, ele reconheceu que ele era um pecador. E para deixar isso ainda mais claro, ele faz agora um raio-x espiritual, por assim dizer. Ele mesmo oferece uma ultrassonografia espiritual do seu pecado. Está lá nos versículos 3 a 6. Em tempos de delação premiada, em que todo mundo quer falar sobre os podres da nação por uma recompensa, nós temos aqui uma delação self. É Davi se incriminando. Olha, sou eu mesmo, isso não é culpa de mais ninguém. Eu e mais ninguém. Note isso no versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Isso não é problema de mais ninguém, é meu. Eu sou este homem culpado. Eu errei, eu transgredi, é o meu pecado que me persegue. E quando Davi fala sobre Deus, ele não reclama da justiça de Deus, ou dos santos padrões de Deus. Ele diz no versículo 4, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de forma que é justa a tua sentença, em condenar-me. Será que Davi exagerou aqui? Só contra Deus? Foi só contra Deus que Davi pecou, quando adulterou com Batseba e assassinou Urias? Não. Ele pecou contra a nação. Ele pecou contra o seu povo, ao transgredir a lei. Ele era rei, ele deveria ser o exemplo, o representante da nação. Ele transgrediu seus votos como rei da nação. Ele pecou contra a sua família, ao trair sua aliança com sua esposa com outra que não era sua esposa. Ele pecou contra a família daquela israelita e de Urias. Ele pecou certamente contra Urias e contra o voto dos seus guerreiros com ele, expondo o homem à morte para se livrar do seu pecado. E ele pecou contra si mesmo e contra a sua alma, contra a sua consciência, e diz isso no versículo 6. Mas Davi entende que todo pecado
em última instância, é uma ofensa contra Deus. Se ele pecou contra a nação, ele pecou contra a nação de Deus. Se ele pecou contra a família, ele pecou contra uma instituição estabelecida por Deus. Se ele pecou contra Urias e tirou a vida de Urias, ele pecou contra a santidade da vida criada por Deus. Se ele violou os laços do matrimônio, ele violou uma instituição sagrada criada por Deus para expressar sua glória. Pecado é pecado porque é uma ofensa contra Deus. Pecado não é pecado só porque nos faz sentir mal, porque azeda relações, porque afasta pessoas. Não, isso também são sintomas do pecado. Ele também faz isso, mas a primeira coisa que o pecado faz, ele afronta a glória de Deus. É um problema nosso com Deus. Davi reconhece isso. E ele vai além. Ele não só reconhece o problema e a seriedade do problema, ele vai para a raiz do problema, versículos 5 e 6. O que ele diz? Sei que peco de vez em quando. Sei que não sou perfeito assim. O que ele diz? Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Este é um problema enraizado no DNA espiritual de Davi. Ele não consegue se livrar disso, está entranhado na sua alma e no seu coração. Por mais que em seu coração Davi já saiba da lei de Deus e do que Deus exige. Versículo 6. Veja que com a mesma convicção, versículo 5, sei que sou pecador. Versículo 6, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Davi não só pecou contra a palavra de Deus, Davi pecou contra a sua consciência, o testemunho de Deus no seu íntimo, lhe mostrando o que era certo e errado. E mesmo assim ele violou os mandamentos do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, isto é uma confissão de verdade. Confessar os nossos pecados não é a mesma coisa que explicar os nossos pecados e justificar os nossos pecados para Deus. E quantas vezes eu já fiz isso e você já fez isso? Não, Deus, o Senhor me entende, sabe que eu tenho muito para fazer, eu tenho muito trabalho, muito para estudar, ninguém é de ferro, Senhor, Tu sabes o que eu sou. É aquela meia confissão, né? É confissão e não é. É uma confissão, mas travestida de quê? De justificação. É o que fazemos com Deus, é o que fazemos uns com os outros, não é verdade? Quando eu sou confrontado em casa com os meus erros, qual é a primeira coisa que eu faço? Em vez de pedir perdão, reconhecer minha culpa, o que eu faço? Mas amor, não foi isso que eu quis dizer. Não foi bem assim. Não, mas você me pegou no momento errado. Não importa se pegou no momento errado ou não, se não sou direito, a questão é, eu errei. E antes de querer explicar o meu pecado, a Bíblia me chama a confessar o meu pecado. O que temos aqui é uma verdadeira confissão de um verdadeiro pecador, um pecador arrependido, que sabe que não tem recurso diante de Deus. Uma verdadeira confissão, primeiro, envolve o reconhecimento da nossa inteira culpabilidade. Meu pecado, eu pequei, eu transgredi e mais ninguém. Segundo, é uma confissão da nossa absoluta pecaminosidade. Não, isso não foi apenas um desvio de recurso, foi mais um sintoma de um coração pecador. Como bem disse R.C. Sproul, essa é para você, Antônio. Sei que você gosta do Sproul. Nós não somos pecadores porque cometemos pecado. Nós cometemos pecado porque somos pecadores. É o que nós somos. Nós não somos uma coisa diferente disso, por mais que gostássemos de pensar que somos algo melhor. Não, Davi diz, eu sei o que eu fiz, porque eu sei quem eu sou. Eu sou um pecador. A verdadeira confissão reconhece isso, e reconhece, terceiro, a nossa inteira dependência da misericórdia de Deus. Quando nós chegamos a Deus para confessar os nossos pecados,
nós não fazemos para questionar a justiça de Deus. Pega leve, Senhor. Isso é muito exigente. Não, isso não é confissão de verdade. A confissão de verdade começa assim: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ó Deus, pela tua enorme compaixão, apaga as minhas transgressões. Por quê, meus irmãos? Até que nós confessemos o nosso real problema, nós nunca chegaremos à real solução. Se você conhece alguém que já foi adicto, que tem uma experiência com droga-adicção ou com alguma forma de adicção, que já foi tratado e acompanhado por um grupo de apoio, quantos sabem qual é a primeira regra da recuperação de um adicto? Ele precisa reconhecer que tem um problema. Enquanto ele não reconhecer que tem um problema, ele nunca se aproximará da solução. Meus irmãos e irmãs, o mesmo pode ser dito sobre nós pecadores. Todos nós temos um enorme problema. Nós somos pecadores. E até que reconheçamos isso, nunca experimentaremos a misericórdia de Deus. Nunca. Porque na ordem bíblica das coisas, as más notícias vêm antes das boas notícias. A miséria do pecado vem antes da misericórdia de Deus. A grandeza do nosso pecado antecede a profundeza da graça do Senhor. Pois como bem disse Thomas Watson, puritano, se o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Mas Deus, pela sua graça, nos confronta com a sua palavra, como confrontou Davi por meio de Natã, para assim sentirmos a amargura do pecado, a fim de nos prepararmos para a doçura de Cristo e do Evangelho. Mas antes de avançarmos, quanto nós temos dobrado os nossos joelhos para confessar a Deus o que fizemos e o que nós somos. Nós temos por hábito, a sós com Deus, em família e como igreja, procurado reconhecer o que nós somos, quem nós somos. É aí que começa a linguagem da confissão. Mas não termina aí. Graças a Deus que não termina aí. Vamos avançar para a porção seguinte do Salmo, versículos 7 a 12. O que segue a confissão do salmista é a sua súplica, e ela tem duas partes. A primeira está nos versículos 7 a 9 e a segunda nos versículos 10 a 12. A primeira parte diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me, mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esta é uma súplica por perdão e por purificação. E Davi aqui usa imagens que são desconhecidas de nós, mas muito conhecidas dos seus primeiros leitores. Ele usa imagens do templo e dos sacerdotes, não do templo construído, só viria depois com Salomão, mas do tabernáculo, do culto sacrificial a Deus. E sopo aqui era uma planta que era usada para aspergir com o sangue pessoas cerimonialmente impuras, leprosos ou pessoas que tiveram contato com um cadáver. Davi está usando esta imagem aqui para assumir a sua culpa, a sua necessidade de purificação. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, talvez se reporte uma palavra vinda do sacerdote, uma palavra de perdão, de absolvição, mediante este ato de purificação. Você está perdoado, meu filho, mediante o sacrifício que ofereceu. E por fim, esta imagem do rosto escondido, das iniquidades apagadas, uma imagem da propiciação da ira de Deus. Deus se voltando, esquecendo as culpas do pecador e voltando-se favoravelmente para o adorador. Então todas essas imagens são familiares, mas tem uma grande diferença. Por que Davi não está pedindo isso de um sacerdote? Por que ele não foi para o tabernáculo oferecer isso e pedir isso? Porque para o pecado dele não havia sacrifício. Ele não tinha o que oferecer, de novo, ele não tinha como recorrer à misericórdia de Deus
dentro dos limites do culto sacrificial. Davi está à procura de um sacrifício melhor, superior, que só Deus poderia oferecer pelo seu pecado. Porque este não foi um pecado involuntário, foi um pecado voluntário e capital. Então Davi diz a Deus: Deus, tu mesmo purifica-me, tu mesmo faz-me ouvir júbilo, tu mesmo dize-me que estou absolvido, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas transgressões. Mas isso é só metade da solução. Davi é um homem impuro, precisando ser purificado. Ele é um homem culpado, precisando ser inocentado, mas Davi também é um homem corrupto. Não basta apenas que a pena dele seja apagada, mas que o seu coração seja transformado. Pense de novo na imagem de um tribunal. De que adianta um juiz decretar a sentença cumprida de um réu da lei, um marginal, um fora da lei, mas sem garantia de que aquele homem ou aquela mulher não transgredirá novamente a lei? Como é que o juiz sabe que ao inocentar ou declarar solto o réu, que ele não vai transgredir a lei de novo? Culpa é só metade da equação. O outro problema é a corrupção. E Davi reconhece os dois problemas. Ele é um homem culpado, mas ele é um homem corrupto. Ele precisa ser purificado, mas ele também precisa ser transformado. E aí vem a segunda parte, versículos 10 a 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O que Davi está pedindo aqui? Para que Deus o restaure da condição que ele abandonou. Não, esta não é a oração de um perdido procurando salvação pela primeira vez. Esta é a oração de um salvo clamando por restauração. Olha todos os verbos. Devolve-me a alegria da minha salvação. Não tires de mim o teu espírito. Renova dentro de mim o espírito estável. É um homem que já conheceu a graça de Deus, mas que precisa ser restaurado. Então não, este não é um sermão para os que ainda não se converteram ao Evangelho, em primeiro lugar. Este é um sermão para a igreja. Este sermão é para você. Queira você tenha ingressado na igreja há 1 ano, há 10 ou há 20, não importa. As palavras de Davi são para aqueles que já experimentaram o perdão de Deus e precisam ser restaurados. Crie-me um coração puro, limpa o meu coração, Senhor, e faz-me saber que eu sou um homem perdoado. Renova dentro de mim um espírito estável, pronto a te obedecer. Davi não quer se ver apenas livre da culpa, ele quer se ver livre da corrupção do pecado. E isso é a alegria da salvação. A alegria da salvação não é o que significa para muitos só ter os seus pecados perdoados, segue a sua vida, viva como você quiser. Isso não é a alegria da salvação, essa é a miséria de alguém que ainda não entendeu a salvação. Porque quando Davi clama e suplica, ele pede perdão e poder, sangue e unção, perdão pelos seus pecados e poder para viver de maneira diferente dos seus pecados. O que ele pede vai na contramão do que a maioria da igreja pensa. Porque a maioria da igreja hoje pensa de uma de duas formas: ou não se importa com o pecado, ou não pensa no pecado, ou pensa tanto no pecado que não consegue sair do pecado. E talvez você esteja em um dos dois campos. Porque tem uma boa parcela da igreja que não se importa com o pecado, não se preocupa com o pecado porque acha que é um problema resolvido. Não, pecado quem tem que resolver são os descrentes, são os ímpios, os lá de fora. Aqui dentro não, estou salvo, já respondi ao apelo, já me batizei, pastor, estou quites com Deus. Lê do engano. E veremos que pode ser um grande engano, vamos ver isso no fim do salmo. A nossa religião pode ser o pior engano do pecado. Sacrifícios oferecidos a Deus sem um coração contrito. Tem uma boa parcela da igreja que não está nem aí para o pecado, porque já foi tão enganada pelo pecado que acha que não é mais um problema. Mas tem uma outra parcela que está tão consciente do seu pecado,
se sente tão culpada pelo seu pecado, que vive um tipo de derrotismo gospel. Não, eu sou pecador. Acha que a grande virtude em dizer que é um pecador. Não, pelo menos eu sou honesto. Não sou que nem esses pecadores que não assumem que são pecadores. Eu sou pecador mesmo, peco mesmo. Mas vive nisso, e só nisso. Veja como Davi corta dos dois lados. Pecado é um problema sim. É um problema seríssimo. Deus precisa perdoá-lo. Mas você não precisa viver no seu pecado. O mesmo Deus que perdoa é o Deus que capacita a viver longe do pecado. O mesmo que purifica é o que dá um coração puro e um espírito pronto a obedecer. E Davi está consciente do perigo que ele corre, quando ele diz no versículo 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. De quem ele está falando? Saul. Um homem antes ativo em Israel, a quem Deus deu o espírito e de quem Deus tirou o espírito. Davi não quer ser um desses, usado por um pouco tempo por Deus, para depois ser abandonado por Deus. Ele quer ser um homem fiel a Deus. Ele precisa de perdão, ele precisa de poder. Ele precisa ter resolvido o problema da sua culpa e o problema da sua corrupção. E Deus pode e quer fazer as duas coisas. Davi chega de mãos vazias e abertas perante Deus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Purifica-me e cria em mim um coração puro. De novo, nós costumamos orar assim. Quando chegamos ao ponto de confessar os nossos pecados perante Deus, o que fazemos logo em seguida? Bem, acabou, já confessei, está resolvido, sigo a vida. Não. Confissão é o primeiro passo, mas não é o último. O seguinte é súplica, Senhor, limpa-me e renova-me. Sim, Deus te ama como você é. Com todos os seus pecados, todas as suas falhas, todas as suas incoerências e hipocrisias, as suas e as minhas. Sim, Deus nos ama, pode e quer perdoar os nossos pecados. Mas Deus nos ama demais para nos abandonar em nossos pecados. E aí que está o equilíbrio. Davi reconhece as duas coisas. Deus é misericordioso para perdoar, mas Deus é justo e poderoso para transformar o coração do pecador. E você? Ora assim, clama assim ao Senhor por essas duas coisas. Davi poderia ter encerrado o salmo aí. Ele teria todo o direito. Estaria completo, não? Ele reconheceu o problema, ele encontrou a solução. Ele confessou o seu pecado e buscou em Deus perdão e poder. Mas não é aí que Davi termina. Como Davi termina este salmo? Olhe comigo para o texto, versículos 13 a 19, o voto de Davi. E aqui nós temos algo surpreendente. Você esperaria isso? Davi falou o tempo todo sobre si mesmo, seu pecado, sua culpa, sua transgressão. O que acontece no versículo 13? Ouça. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Opa, o que aconteceu? De onde vieram esses transgressores e pecadores? Por que eles são citados de repente na confissão de Davi? Será que nós temos fragmentos diferentes, de salmos diferentes, costurados aqui, artificialmente? Não. Há uma coerência aqui, e é a seguinte: por que Davi está falando de si, e de repente ele começa a falar sobre todo mundo à sua volta? Porque lembre-se, que na antiguidade, e no povo de Israel, o rei era um representante da nação. Tal rei, tal nação. E se Davi reconheceu que ele, o rei, o representante, o modelo para Israel, pôde ser tão enganado pelo pecado, pensa Davi, quanto mais aqueles que sabem do meu adultério e sabem do assassinato que eu cometi, o que eles estão pensando e o que eles estão fazendo? De repente Davi entende a real dimensão do problema, não é só dele e da sua alma, é de toda a nação de pecadores ao seu redor. Não há um inocente sequer.
Mas aqui está a esperança de Davi. Se Deus confrontou Davi, se Deus mandou um profeta para corrigir Davi, para que ele fosse restaurado, será que Deus não poderia fazer isso por todos ao seu redor? Será que Deus, na sua absoluta soberania, não usaria de misericórdia com o rei para ensinar uma grande lição para o resto do povo? Então, se Deus perdoasse Davi, será que ele não poderia perdoar toda a nação? Eu creio que esta é a melhor leitura do Salmo, porque Davi não presume em nenhum momento que ele será perdoado. Notaram isso? Mesmo no versículo 13, nesse voto que ele faz, o que ele diz logo em seguida, no versículo 14? Ele ainda está pedindo por perdão. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Davi ainda não está presumindo perdão, mas ele está dizendo: Senhor, quem sabe, se o Senhor tiver misericórdia de mim, tudo isso que passou pode servir de grande lição para esta nação, para que eu, um pecador arrependido e perdoado, possa ser exemplo de misericórdia para todo Israel. Eu aclamarei a tua justiça, Senhor. Eu anunciarei o teu louvor. Eu ensinarei o teu caminho aos transgressores. Eu creio que Davi não ficou só no voto. No versículo 16 e 17, ele diz exatamente o que ele pretende dizer à nação, se for perdoado. O que ele ensinará? Versículo 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Essa é a mensagem que Davi levará ao povo, porque este foi o grande tendão de Aquiles de Israel. Nós sabemos disso, porque o salmo antecedente, o salmo 50, Deus confronta Israel com os seus rituais. Deus condena os sacrifícios de Israel no Salmo 50, dizendo: vocês estão confiando nos seus sacrifícios, mas vocês não estão me entregando o seu coração. Vocês estão cobrindo os seus pecados com religião. Isso é abominável. E quão fácil teria sido para Davi, um adúltero e assassino, continuar louvando a Deus aos olhos de Israel como se nada tivesse acontecido. Sim? Até que Natã aparecesse em cena, o que Davi pensou? Não aconteceu nada, adulterei, matei, estou vivo, vou continuar servindo a Deus, oferecendo sacrifícios com a nação. Deus confronta Davi. E Davi agora confronta a nação. Não. Deus não quer este tipo de culto. Deus não se contenta em sacrifícios de animais. Os sacrifícios que agradam a Deus, ó Israel, são um coração contrito e quebrantado. De novo, meus irmãos, veja de quantas maneiras o pecado pode nos enganar. Nós podemos justificar os nossos pecados, fingir que eles não importam, podemos viver neles, nunca saindo deles, ou podemos tentar acobertá-los com nossa religiosidade crente. Estou na igreja, pagando meu dízimo, tocando um instrumento, ensinando as crianças, eu devo ser uma pessoa boa, Deus deve se agradar de mim. É para isso que Deus levanta Natãs e profetas para dizer: estes sacrifícios Deus não precisa receber. São abomináveis aos seus olhos se não oferecemos o quê? Coração contrito, espírito quebrantado. Senhor, tem misericórdia de mim, diz Davi, para que eu possa ensinar Israel essa lição. E aí ele conclui com o seu último clamor, que faz parte do seu voto, versículos 18 e 19. Se Deus podia ter misericórdia de Davi, Ele podia ter misericórdia de Israel. Por tua boa vontade, por tua misericórdia, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, contritos, quebrantados, não qualquer sacrifício.
mas só aqueles que são sinceros, vindos de um coração quebrantado como o de Davi. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Meus irmãos, nós estamos atentos aos enganos do pecado. E quanto a nossa religião, nossa espiritualidade crente, pode servir de fachada para um coração culpado e corrupto. Podemos dizer como Davi: Senhor, tem misericórdia de mim e tem misericórdia de nós. Porque a condição de Davi e a condição de Israel é a condição de todos nós aqui. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós carecemos do seu perdão e do seu poder, para que possamos lhe oferecer sacrifícios agradáveis, vindos de um coração contrito e um espírito quebrantado. Por que eu sei que Deus ouviu a oração de Davi? Por que nós sabemos que Deus ouviu essa oração? Porque ele sobreviveu, não? Ele sobreviveu. Ele sobreviveu para contar a história do perdão de Deus. Deus inspirou as palavras do Salmo 51. Aprove a Deus que Davi registrasse essas palavras para que elas servissem de testemunho para Israel e para todas as gerações de que Deus, mesmo sendo justo, é um Deus por demais misericordioso. Ele tem misericórdia sim do contrito e quebrantado de coração, e talvez você hoje venha contrito e quebrantado de coração. Se Deus perdoou Davi e Israel, Ele pode te perdoar. Se Ele restaurou Davi e a nação, Ele pode restaurar a sua vida. Se Ele aceitou o sacrifício aceitável do coração contrito de Davi, Ele pode fazer o mesmo por mim e por ti nesta noite. Mas só porque Deus respondeu a uma outra oração de Davi, uma oração embutida nessa. Davi clamou nos versículos 7 a 9 por um sacrifício que nenhum homem poderia oferecer, nem um sacerdote. Para quem que Davi estava olhando? Por quem que Davi estava esperando? Não um sacrifício de animais, não um sacrifício feito por mãos humanas, mas somente o sacrifício que Deus poderia oferecer. Deus ofereceu a vida do seu Filho, Jesus Cristo, Filho de Davi, verdadeiro Rei de Israel, como sacrifício em nosso lugar. O sangue do Filho de Deus foi derramado para lavar a culpa de todos os seus pecados. Tenha você pecado como Davi ou não, você ainda é um pecador carente do perdão de Deus e carente do poder que Jesus Cristo derrama sobre toda a igreja, o poder do seu Espírito, para criar em nós um coração puro, para renovar em nós um espírito estável. E assim como Deus confrontou Davi com um profeta, Deus está nos confrontando hoje pela sua palavra, dizendo que nós somos pecadores. E Ele diz isso não para te condenar e não para te destruir, mas para te restaurar, para que você faça como Davi nesta noite, dobre os seus joelhos, erga suas mãos, abra os seus lábios e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Aceita o meu coração, contrito e quebrantado, em gratidão pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo.